Capítulo 24 e o versículo 32 para a nossa meditação. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o versículo 32 para ficar a nossa meditação nesta noite. Amém? Glória a Deus. A igreja achou? Diga amém? Amém. O texto vai dizer assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Podeis assentar. Aleluia. Gostaria de louvar um hino. Aleluia. Eu estou grato ao Senhor, porque o Senhor tem me dado uma grande vitória. Os irmãos que nos seguem pelas redes sociais, ou que nos conhecem, sabe que há uns meses atrás eu fui acometida de uma paralisia facial. O meu rosto ficou bem torto, a minha boca muito torta. Mas o Senhor tem consertado, o Senhor tem colocado no lugar, e eu tenho motivo de agradecer e adorar e glorificar o Senhor. Eu convido a banda aí, abençoada, milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir. Aleluia. Se eu parar, o Senhor vai embora. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom em todo tempo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, que não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio.
aleluia. Aquilo que parecia impossível, o Senhor chegou e mudou a história. Glória a Deus. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu sei que o texto que nós lemos é uma palavra conhecida, uma história muito contada, mas como eu sempre digo e sempre vou dizer, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e por ela se renovar a cada dia, eu creio piamente que ela irá falar mais uma vez aos nossos corações. Igreja do Senhor, a Bíblia diz que quando Jesus ele vem a essa terra para cumprir uma obra essa de redenção, obra essa de salvação, quando ele desce, irmãos, quando ele vem para nascer no ventre da Virgem, para crescer como um menino, como outro qualquer, a Bíblia diz que ele já vem sabendo, ele já vem sabendo de tudo quanto ele iria passar. Jesus ele vem para cumprir o seu ministério terreno, sabendo que ele iria fazer as maravilhas, ele iria curar, ele iria libertar, ele iria ressuscitar, ele iria restaurar. Ele sabia disso. Ele sabia que ele viria com poder e autoridade. Ele viria como homem, sim, mas ele também viria como Deus para operar maravilhas. A Bíblia diz que no decorrer do seu ministério terreno, no decorrer da sua chamada, o Senhor, ele foi avisando aos seus discípulos, ele foi avisando os seus seguidores o que haveria de acontecer. Ele foi dizendo em certas ocasiões, Jesus ele falava, é lícito que o Filho do Homem seja entregue. É lícito que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem seja escarnecido. Houve até mesmo uma situação que a Bíblia diz que Pedro, tomando a frente da conversa, ele diz, mestre, tenha dó de ti mesmo. O Senhor não precisa passar por isso. E a Bíblia vai dizer que Jesus o repreende. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, apartar de mim, Satanás. Por quê? Porque ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia porque ele estava na terra. Ele sabia o processo que ele tinha que passar. Era um processo difícil, era um processo dolorido, mas era o que estava determinado a ele. Se alguém vem com uma conversa para facilitar a sua vida, mas que vai te tirar do projeto de Deus, isso não é Deus. Se alguém se apresenta para você, te oferecendo um caminho que aparentemente vai fazer com que você não passe por aflição, que você não passe por angústia, mas te afasta do projeto de Deus, fuja disso. Fuja disso. Porque se existe um processo a passar, você tem que passar. O escape que Pedro estava apresentando para Jesus não estava no projeto inicial de Deus. O escape que Pedro estava apresentando a Jesus, dizendo, mestre, o Senhor tem autoridade. O Senhor não precisa passar por isso. O projeto que Pedro estava apresentando não era Deus falando. E tem gente que se confunde. Porque, eu sou filho de Deus, então não posso sofrer. Eu sou crente agora, então não posso passar por isso ou por aquilo. Quem disse? Quem disse que você não tem que passar por processos? Quem disse que você não tem que passar por situações complicadas? Jesus iria passar por aquilo que ia cumprir a palavra de Deus. Jesus ia passar por uma situação que era cumprimento das profecias.
Então, quando nós nos colocamos em lugar de não posso passar por isso porque eu sou cego, não posso passar por aquilo porque eu sou salvo, não posso passar por aquilo outro porque eu sou crente, você está enganado. Se alguém está apresentando o Evangelho com essa facilidade, que existe somente um caminho, mas alguém chega e diz aqui, ó, se você passar por esse beco, você não vai precisar passar por essa missão, você não vai precisar passar por essa dificuldade. Alguém está mentindo para você, porque Jesus nunca vai colocar beco na sua frente, Jesus nunca vai apresentar viela na sua frente. Jesus vai te apresentar um caminho que pode ter espinho, mas ele vai descer o bálsamo, ele vai sarar feridas, ele vai dar graça, ele vai ajudar você passar. Ele vai dizer, eu passo contigo. O salmista Davi tinha essa ciência, que se fosse necessário passar pelo vale da sombra da morte, ele passaria. Não temeria, porque tu estás comigo. Ao invés de crente ficar buscando becos para dar-me a sombra, ao invés de crente ficar buscando vielas, pega a essência da palavra, vai buscar Jesus. Ao invés de ficar tentando fugir do caminho e pegar atalho, vai buscar Jesus. Porque seu adversário, na hora da aflição, porque é sempre assim, sempre vai ser na hora da adversidade. Na hora que você estiver passando aquele perrengue, ele vai apresentar um beco para você. O inimigo, ele vai colocar um beco na sua frente, e ele vai soprar no seu ouvido dizendo, você não precisa passar por isso, entra aqui. Você não precisa aceitar isso, passa por aqui. Você não precisa ouvir isso, sai daí. Uma palavra do Senhor tem para a igreja nesta noite. Para de ficar procurando becos e vielas. Existe um caminho, e o caminho é salvação, o caminho é redenção, o caminho é Jesus. Toda vez ele vai se apresentar para você e te oferecer um beco, uma viela, pega a essência da palavra, é na hora da sua dificuldade, é na hora que o problema está batendo porta. Aí ele vai te oferecer uma solução que é prática e rápida, mas que vai te roubar do propósito, que vai te tirar do propósito. Eu posso te dizer acerca da luz da palavra, quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome. Jesus ele teve fome. A Bíblia diz que o diabo naquele momento aparece dizendo, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo apresenta um beco para Jesus. Ele tem coragem de apresentar uma viela para Jesus. E Jesus olhando para ele disse para ele assim, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. É como se Jesus olhasse para Satanás e disse, Satanás, eu não sou de beco nem de viela, eu estou no caminho. Para baixo. Sabe, pastor, como é que o crente vence beco? O crente só vence beco se ele anda na palavra. Porque se ele não anda na palavra, ele sai abraçando tudo que é beco e viela. E eu te provo dentro da Bíblia Sagrada que becos e viela só te afastam da presença de Jesus. Toda vez que vier um estreito na sua vida e você querer pegar um beco, ou seja, sair, se afastar do caminho, tu só vai encontrar problema. Sabe por quê?
Porque Jesus está no caminho. E quando você se desvia para pegar o pé, você vai, ó, sozinho. E Jesus olha para você e diz: ei, eu estou aqui no caminho, se quiser volta. Volta, porque não é a tua vontade, é a minha vontade. Volta, porque não é o que você quer, é o que eu quero. Então volta para o caminho. Ei! Preste atenção no que o pai está falando. Se continuar fazendo birra lá no beco, vai morrer no beco. Taranácia. Se continuar batendo o pé e dizendo: eu vou pegar essa viela e pronto, vai perecer na viela. E Jesus precisa desenhar porque tu sabe o que ele está tratando. Ai, Camorabassaia. Ele pegou você pela mão, te trouxe para o caminho e disse: vamos caminhar juntos. Aí você se sente o tal e acha que pode tomar as próprias decisões, porque você é de maior, manda no seu nariz, não dá satisfação a ninguém. Aleluia. Jesus sabia para o que ele tinha vindo. Em algumas situações tentaram tirar Jesus do seu projeto. Projeto esse de salvação e de redenção. Jesus avisou os seus discípulos. Jesus conversou com os seus amigos. Teve um certo dia que, quando estava perto de acontecer o sacrifício vivo, Jesus, depois de ter conversado com os seus discípulos e ver que eles estão muito tristes, e Jesus diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar para levar vós para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Glórias a Deus, aleluia. Uma outra situação, os discípulos apontam para o templo, admirando o templo, e Jesus diz assim: olha, eu vou derribar esse templo. Mas Jesus estava falando de si mesmo. Eu vou derribá-lo, mas com 3 dias eu coloco ele de pé de novo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava avisando que era necessário ele morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Por quê? Porque Jesus não pega ninguém desprevenido. Deus sempre vai avisar antes, seja por visão, seja por revelação, seja por profecia, seja através da sua palavra. Deus sempre vai avisar. E tem gente que pega dedo, quebra a cara e diz: Deus não me avisou. Avisou sim. Avisou sim. É que a palavra que ele falou não era a que você queria ouvir. E por não ser a que você queria ouvir, você não deu crédito. Quando Jesus falava de manifestação de poder, quando Jesus falava que ia dar poder aos seus discípulos, autoridade, isso eles guardavam. Mas quando Jesus falava de morte, quando Jesus falava de dor e sofrimento, parece que um tampão era colocado no ouvido deles. E até hoje a igreja continua assim. E quando eu digo a igreja, não digo vocês que estão aqui somente, mas a igreja de Cristo na terra. Quando a palavra, receba a sua vitória. Estou entrando com providência. Quantos dias? Quando é esse tipo de situação, a pessoa marca até no calendário, escreve na agenda. Quem tem os diários, escreve no diário.
a palavra é: para de tentar pegar beco. Para de caçar subviela. Aí, ó. Não guarda, reclama, fala que Deus não falou. Aí quando vem a aflição, não está com a palavra gravada no coração, o diabo lança o prato, lá vai o crente para a viela. Sendo que Deus já havia avisado, já tinha alertado. Assim estavam os discípulos. Foram algumas vezes que Jesus falou da sua morte, mas também falou da sua ressurreição. Jesus falou que ele seria moído, mas também falou que iria ressuscitar. Que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Chega o dia, Jesus é traído, Jesus é julgado, Jesus é condenado. E Jesus agora está na cruz, agonizando em dores. Jesus suspira, mas ele dá um brado dizendo: Pai, está tudo consumado. Tudo que me deste para fazer eu fiz, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terra treme, o sol se escurece, o véu do templo é rasgado. Logo existe o preparo. Prepara o corpo de Jesus, coloca ele no túmulo, e uma ordem foi dada. Além da pedra guardando, Pilatos também ordena que alguns guardas ficassem guardando o sepulcro. Porque até Pilatos, por causa dos fariseus, ouviu dizer que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O ímpio estava lembrando da palavra, mas os crentes não. O descompromissado estava lembrando da palavra, mas os crentes que andaram com ele 3 anos, não. E onde estão esses crentes, irmã Patrícia? Reunidos numa casa, chorando, se lamentando. Uns já tinham negado, outros já não entendiam mais o porquê que aquilo tinha acontecido. Aí no terceiro dia, depois que as mulheres vão ao túmulo, chegam lá, a pedra está removida, não existe corpo lá dentro. Elas têm uma visão, 2 anjos, um sentado à cabeceira, outro aos pés, dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Elas saem, voltam para a casa onde estavam reunidos os seus discípulos e diz para eles: ele não está lá, ele ressuscitou. Os anjos falaram. Aleluia! Alguns disseram: que é isso? Está mentindo para nós uma hora dessa. Outros saem correndo e vão até o sepulcro. Nisto que alguns saem correndo e vão até o sepulcro, 2 se levantam e pegam o caminho para a direção de Emaús. Era o terceiro dia. Alguém já tinha dado a notícia que o túmulo estava vazio, mas 2 pegam e vai em direção a Emaús. Não quer ficar nem mais reunido, não quer ficar nem se lamentando junto com os outros. E quando esses 2 estão a caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se aproxima. E quando Jesus se aproxima, estão lá, conversando, indignados. Nós andamos com ele esses 3 anos. Nós vimos tantas maravilhas, nós achávamos que ele ia ser o Salvador.
Olha aí o que aconteceu. Eles estavam conversando entre eles, indignados. Aí a Bíblia diz que Jesus se apresenta e pergunta: do que vocês estão falando? Acerca do que vocês estão conversando? Aí um deles olha para Jesus e diz: tu és um peregrino? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, só tu não está sabendo? Tu és um desavisado? Mas do que vocês estão falando? Do profeta, do grande profeta que se levantou em Jerusalém, que nós achávamos, nós achávamos, porque nós não estamos achando mais. Nós acreditávamos, porque não estamos acreditando mais, que seria a redenção de Israel. Eles estão diante de Jesus, estão falando com o próprio Cristo. Nós acreditávamos que era, mas não é. Nós pensávamos que era, mas não é. Por quê? Porque ele morreu. Crucificaram ele. Tudo que nós vimos foi o sinal de um grande profeta, mas não do Cristo Messias. Quando Jesus escuta isso da boca deles, e eles ainda vai mais além, eles continuam dizendo assim: olha, nós ouvimos as mulheres que foram de manhãzinha no sepulcro, elas disseram que o corpo não está lá. Outros discípulos foram, também disseram que não está lá, mas nem por um momento eles lembraram, nem por um segundo eles lembraram que era o terceiro dia. Olha só, irmãos, o que é crente vir para a igreja e não guardar a palavra. Olha só o perigo de crente vir para culto e não guardar a palavra. Essa aqui deu furado. Vai viver em cima da areia sim. Porque Jesus deixou avisado: aquele que ouve, não come, não pratica, é semelhante ao touro que edificou a casa sobre a areia. 3 anos ouvindo ensinamento, 3 anos ouvindo a palavra saindo da boca de Jesus. Ao terceiro dia, pedra removida, sepulcro vazio, visão de anjo dizendo: está vivo. Nem assim. Olha o perigo. Para você sair da sua casa e vir para o culto e ficar completamente desligado. Está aqui corpo, mas a mente está longe. Está aqui corpo, mas o pensamento está viajando. Na hora que vinha a aflição, na hora que vinha a angústia, não vai lembrar de nada. Não vai lembrar que Deus falou que vai dar livramento. Não vai lembrar que Deus falou que vai salvar. Não vai lembrar que Deus falou que vai restaurar. Não vai lembrar de nada. Só vai se desesperar, pegar o primeiro beco e virar e aparecer na frente. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo a conversa deles, Jesus olha para eles assim: mas como são nércios, como são loucos. Não estava escrito, desde Moisés e todos os profetas não falaram a respeito disso? Além de estar escrito, eu não falei? Não era necessário isso acontecer? Vocês passaram por enganar? Aleluia. Segue no caminho. Jesus começa a decorrer a Bíblia. Jesus começa a falar detalhes da palavra, falando acerca do que iria que acontecer com o Cordeiro, o que tinha que acontecer para que o homem tivesse salvação, o que tinha que acontecer para que o homem tivesse redenção. Jesus vai falando, vai falando. E a Bíblia diz que chegando no lugar onde eles iriam ficar, eles convencem e pedem a Jesus para que ele continue com eles, porque já estava tarde. Jesus entra na casa e a Bíblia diz que quando eles vão se alimentar,
que Jesus pega o pão e parte, os olhos deles são abertos. O entendimento deles cai. Jesus desaparece da frente dele. E aí eles vão dizer: não ardia o nosso coração? Como este falava conosco, não ardia o nosso coração? Quando ele estava proclamando e decorrendo a palavra, não estava queimando em nosso coração? Aleluia. O porquê que não percebemos antes? O porquê que não vimos antes, não enxergamos antes? O porquê que não conseguimos compreender que era ele falando? Porque na mente, na memória, só havia um Cristo crucificado. A visão que eles tinham da salvação estava na cruz. A visão que eles tinham da redenção, como eles disseram, nós achávamos que era a cruz. Era um homem desfigurado. Então, por eles olhar para isso, e a memória deles só captar isso, só enxergar isso, eles não conseguiam ver mais nada. É igual aos crentes. Os crentes que vêm para a igreja, aí Deus está dizendo: eu vou agir. Mas ele chega e só olha para o diagnóstico. Ele chega e só olha para a dificuldade. Ele chega e só olha para o problema. Então não consegue enxergar que Deus é capaz de fazer. Não consegue assimilar que o poder está na mão dele. Que a autoridade está na mão dele. Porque quando Jesus fala, ele só vê um Cristo crucificado. E um Cristo naquele momento crucificado, para eles era um sinônimo de derrota. Porque eles achavam que ele era o Salvador. Eles achavam que ele era o Redentor. Mas quando ele está na cruz, ali para eles era sinônimo de derrota. Por quê? Porque não conhecia a palavra. Porque se conhecesse a palavra, sabia que na cruz era o começo da nossa vitória. Quando ele prega dizendo está consumado, ali estava apenas começando. Mas porque eles não guardaram, não procuraram se aprofundar nas escrituras, quando eles olham para a cruz, é só sinônimo de dor e de derrota. E quando eles estão fixados com a sua lembrança na cruz, no Jesus sofrendo, eles não conseguem enxergar que poderia ter vitória, que poderia ter uma mudança, que poderia ter uma transformação de história. Eles não conseguem. Por isso que eles estão diante de Jesus e não conseguem enxergar isso. É por isso que você vem para a igreja, ouve a palavra, recebe a oração e continua do mesmo jeito. Aleluia, Deus. Não é a igreja, não é a liderança, não é a irmã do ciclo de oração. O problema não está neles. O problema é que a sua fé, os seus olhos estão fitados num Cristo na cruz. E o que é um Cristo na cruz, irmã Patrícia? O problema, a sua dificuldade, aquilo que você achava que ia acontecer, mas não aconteceu. Aquilo que você achava que ia ser, mas não foi. Quando os seus olhos estão fitados somente para isso, quando os seus olhos estão fixados somente nisso, você não consegue enxergar mais nada. Nem com Jesus falando com você, o teu coração queimando. Saiu do culto, acabou, passou. Chegou em casa, já não lembra de mais nada. Você está aqui, você ouve uma palavra de salvação, mas quando você passa e vê o seu filho em situação complicada, você esquece do poder da palavra. E você lança uma palavra ainda de maldição, vai morrer nisso. Pelo jeito vai morrer nisso. Mas cadê a palavra que Deus diz que Ele é a salvação? Cadê a palavra que Deus diz que Ele é a cura?
por isso que se existe uma conversão, que me chama a atenção na Bíblia, é a conversão do ladrão da cruz. Sabe por quê? Porque talvez Pedro, quando ele aceitou Jesus naquele barco, quando ele aceitou a seguir Jesus, foi porque ele tinha acabado de ver uma festa maravilhosa. Talvez outros discípulos aceitaram seguir Jesus porque viu ele curar um cego, levantar um paralítico, limpar um leproso. Talvez veio aí. Talvez a conversão de alguns outros que o seguiam veio depois de ele ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias de morto. Porque a Bíblia diz que o testemunho de Lázaro fez um reboliço em toda aquela cidade, em toda aquela aldeia. Talvez a conversão de outros veio depois daquele sermão da montanha com tanta profundidade. Tocava no coração. Mas aquele homem na cruz, ele viu um Cristo desfigurado. Ele viu um Cristo moído de dores. Ele viu um Cristo com uma coroa de espinho cravada em sua face, sendo esbofeteado. Foi esse Cristo que ele viu. Mas foi para esse Cristo que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Irmãos, vamos aprender com ele. Porque tem muitos que dizem: eu creio, eu acredito, enquanto está vendo Jesus andar lá sobre as águas. Quando Jesus está vindo andando sobre as águas, eu creio. Eita Deus, que eu creio e recebo. Mas quando Jesus está lá, pega a essência da palavra, na cruz, eu achava que era. Quando veio para a igreja e as coisas começaram a fluir, a porta começou a se abrir, estava tudo dando certo. Eita, que eu creio! Eu creio em Jesus! Mas como a Bíblia diz, levei-te para o deserto, te humilhei, te deixei passar necessidade para provar aquilo que está no teu coração. Aleluia! Quando vem essa fase da adversidade, eu nem sei se eu fiz uma boa escolha, viu? Eu não sei se esse negócio de ir para a igreja foi... Acho que eu estava muito assim aflito no dia e... Bastou um carro apertar, você acha que essa porta já não é válida, né? Bastou um carro apertar, você acha que já não vale a pena dizer não para o pecado. Bastou a dificuldade aumentar, você acha que não vale a pena dizer não para a sua carne. Porque enquanto estava andando sobre as águas, é que eu creio. Mas vem a hora da cruz. Vem a hora. Aquele começo que toda vez que eu dobrava o joelho, Deus preciso, Deus toca. Deus me dá, Deus toca. Aí na hora que Deus vai moldar o teu caráter, para ver se você é um filho ou se você é apenas um interesseiro. Porque o filho que ama o pai, enquanto o pai está dando, ele ama. O filho que ama o pai, quando o pai não quer dar ou não tem para dar, ele continua amando. Glória a Deus. Agora o interesseiro, enquanto o pai está respondendo, enquanto o pai está dando, o filho está lá, te amo. Na hora que o pai fala, agora eu não tenho, então pai, fica aí, porque não me interessa mais. Não me interessa mais. Judas
entende que Jesus ia se levantar como rei para guerrear, governar sobre Roma. Judas achou que Jesus ia estabelecer o seu reino nessa terra, sendo que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Por algumas vezes, quando tentaram consagrar, levantar, apresentar Jesus como rei, Jesus sai e se afasta, porque o trono dele, o reino dele não era aqui. A guerra que Jesus ia guerrear não era contra a carne nem contra o sangue. Judas, quando entende que não seria um reino aqui na terra, onde ele poderia se assentar em lugar de príncipe, ele se revela quem ele é. Já que você não tem reino para me dar, eu te vendo. Já que você não tem lugar de príncipe para me dar, então eu te vendo. Meu Deus. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus está tratando conosco nesta noite. Aleluia. Jesus ele está tratando com o nosso caráter nesta noite. Jesus está chamando a atenção para cada um, para dentro de nós, para ver se nós vamos perseverar quando estivermos vendo ele andando sobre as águas como um Deus poderoso, mas também quando vimos ele na cruz como um Cordeiro de Deus. Se nós vamos honrar o seu nome e quando ele estiver conosco, nos abençoando, nos dando, nos entregando, ou quando ele estiver nos lapidando, nos ensinando que mesmo que estivermos no deserto, temos que acreditar que na hora certa ele vai prover. ou vamos abrir a boca como Israel cansou de fazer, dizendo: lá no Egito eu tinha, lá no Egito eu tinha, lá no Egito eu tinha. Você tinha o que no Egito? O que é que você tinha no Egito? Será que você tem coragem de responder para Jesus? Uma porção miserável, debaixo de humilhação, para o outro dia o chicote comer nas costas, sem esperança, sem expectativa, sem sonhos. Era isso que você tinha no Egito? Sem redenção, sem salvação. Era isso que você tinha no Egito? Noites de angústia, mesmo estando cansado, não conseguia dormir. Era isso que você tinha no Egito? Então é isso que, por causa desse momento de provação, você acha que vale a pena você trocar? Foi louvado aqui nesta noite. Foi louvado aqui. Não haverá mais noite ali. Nem morte, nem choro, nem pranto e nem dor. Só de termos esta promessa, só de termos esta palavra, Já é motivo, irmãos, de nunca mais pensarmos em voltarmos para o Egito. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos, eles entendem que é Jesus, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam correndo para Jerusalém. É tempo de você voltar para o caminho. Ah, irmã Patrícia, você pode estar pregando só para crente nesta noite. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não é válida, não é em vão. É noite de você voltar para o caminho de Jerusalém. Realmente retomar o caminho de Jerusalém. E dessa vez aprender aquilo que você não aprendeu durante 3 anos. Pega a essência da palavra. É noite de voltar para Jerusalém. Aqueles discípulos pegaram um caminho porque achou, porque pensou que tudo tinha se acabado ali na cruz. Não entenderam a mensagem de Jesus.
não entenderam o ensinamento de Jesus. Mas Jesus foi lá, no caminho de Emaús, conversou com eles, mostrou para eles, eles entenderam, e a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Voltaram depressa para Jerusalém. Igreja do Senhor, é tempo de nós voltarmos para Jerusalém. E o que é voltar para Jerusalém? É ficar onde Jesus mandou. Jesus disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Fica aí. Não tem por que você sair do caminho. Não tem por que você pegar uma outra rota para a tua vida. A rota da tua vida traz para os céus. É a Jerusalém celestial. Volta para Jerusalém, crente. Volta para o caminho. Você não tem nada a ficar em cima do muro pensando: não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não tem nada disso. Volta para o caminho. Renova a aliança com Deus. Eita, Jesus. Renova a aliança com Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles não estavam mais acreditando. Nós pensávamos, nós acreditávamos que era. Eles já não estavam mais acreditando. Quando eles saíram de Jerusalém, eles já saíram desacreditados. Eles já saíram completamente com a mente confusa. Mas quando Jesus tem um encontro com ele no caminho, Jesus faz com que eles voltem agora acreditando, crendo que ele é a solução. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar seguindo a Jesus, sem entender a mensagem da cruz, qualquer coisinha vai te tirar do caminho. Qualquer coisinha vai te roubar do caminho. Quando pensar que não, você está indo para Emaús, está indo para qualquer outro lugar. Saindo do foco. Saindo da direção. Esta noite o Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Aleluia. Para que você venha entender que não é só estar. Você está aqui dentro, desacreditado. Qualquer vento vai te arrancar ali de dentro. Você está aqui dentro, sem guardar a palavra, qualquer coisinha vai te levar para dentro e viela. Você está aqui dentro, sem guardar o que Jesus fala, no momento que vier a cruz, você vai pular fora. Pega a essência da palavra. Jesus ele chama a sua atenção nesta noite, para prestar atenção no que ele está te falando. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, para que se cumpra toda a palavra dita por Deus. Existe um processo, você tem que passar, mas você tem que lembrar que ele disse que estaria contigo e no final você contaria e cantaria vitória. Na hora que a aflição bater, na hora que a angústia te assolar, lembra disso. No final, eu te prometi que você vai contar e cantar vitória. Então, na hora que vier o processo de cruz, na hora que vier o processo de dor, não fuja, não corra, não negue, não saia. Não se desespere ao ponto de ter uma amnésia e não conseguir lembrar de nada que Jesus disse para você. Porque não acontece nada, irmãos, nada antes de Deus nos avisar. Deus sempre vai nos avisar. Estejamos atentos à voz do Senhor. Se coloca de pé, igreja. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Nesta noite, eu quero orar por você. Orar por você que sabe que precisa retomar o caminho.
essa aliança com Deus. Assim como os discípulos de Emaús ouviram a palavra, entenderam que eles precisavam voltar para Jerusalém, assim você está aqui nesta noite. Jesus, ele quer seguir com você para Jerusalém. Jesus está te dando a direção certa. Não é Emaús, é Jerusalém. Emaús é lugar de dúvida. Jerusalém é para quem tem fé. Emaús é sinal de segurança. Jerusalém é certeza. Emaús é para quem está desacreditado. Jerusalém é para quem foi renovado. Aleluia. Então, se você crê nisso, vem aqui. Vem aqui na frente receber os corações. Aleluia. Você que crê no poder desta palavra. Se tem algo que eu tenho certeza, irmãos, de uma convicção é a palavra de Deus. Você ouviu a palavra. Você sabe que você precisa renovar esta aliança. Você sabe que você precisa renovar esta aliança com Deus. Dizendo, Deus, eu estava até meio desacreditado, mas agora eu entendi a tua palavra. Eu entendi a tua mensagem.